Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as características das células. A Terra é habitada por grande diversidade de seres vivos, desde os seres microscópicos, como a bactéria, até seres muito grandes, como as baleias. Todos eles têm em comum o fato de ser constituído por células, ou seja, ser formado de células. Os vírus, eles não são formados por células. Por esse motivo, há uma discussão entre os cientistas se eles são classificados como ser vivo ou não. A célula constitui a unidade estrutural da vida, ou seja, compõe o corpo de todos os seres vivos. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Já os seres pluricelulares são formados por 2 ou trilhões de células. No corpo humano, por exemplo, é formado por cerca de 65 trilhões de células. A célula também é a unidade funcional, ou seja, a menor estrutura que desempenha uma função característica dos seres vivos. Estrutura celular. As células podem variar em relação a diversas características, como o formato, o tamanho e a função realizada. Apesar dessas diferenças, todas elas vão ter uma composição semelhante, que é formada basicamente de membrana plasmática, citoplasma e o material genético. A membrana plasmática, que também é chamada de membrana celular, envolve toda a célula, delimitando-a. Por meio dela, a célula realiza trocas de substâncias com o meio externo. As células das bactérias, algas, fungos e plantas possuem uma parede celular envolvendo a membrana plasmática que fornece uma maior sustentação e proteção à célula. O citoplasma é a porção da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele contém uma parte fluida, que é o citosol, em que estão mergulhadas várias estruturas denominadas organoides ou organelas. Alguns organoides estão presentes em todos os tipos de células, enquanto outros estão presentes apenas em células específicas. No citoplasma ocorrem diversas reações químicas que são importantes para o funcionamento da célula. O material genético, que é o material hereditário, aquele que herdamos, que vai passando de geração em geração, contém instruções necessárias para a manifestação das características, que é transmitida de geração em geração de um ser vivo, incluindo a produção de proteínas, que são moléculas responsáveis por muitas atividades celulares. O material genético, ele é transmitido por meio da reprodução, ou seja, na reprodução dos seres vivos, passa o material genético de geração em geração. Tipos de célula. Existem 2 tipos de células, que é as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, o material genético, ele fica disperso no citoplasma e não é delimitado por membranas. Os seres procariontes, eles são unicelulares, ou seja, só tem uma única célula. As bactérias são um exemplo de células procariontes. Nas células eucariontes, o material genético ele está envolto de um envelope nuclear e é constituído por 2 membranas que formam o núcleo. Essas células apresentam alguns organoides, como a mitocôndria e o complexo golgiense, que são revestidos por membranas e não são encontrados em células procariontes. Os organismos eucariontes podem ser unicelulares, como as amebas, e pluricelulares, como os animais e as plantas. A célula animal e a célula das plantas, elas diferem em relação à presença de algumas estruturas. Por exemplo, a célula vegetal necessita realizar o processo de fotossíntese. Então, elas têm células especializadas, para a realização da fotossíntese, como a parede celular e o cloroplasto, que são organoides que vão participar do processo de fotossíntese. Aqui nós temos a estrutura de uma célula eucarionte de animal. Então, vamos lá. Os lisossomos, que são pequenas bolsas que se desprendem do complexo golgiense e contêm enzimas digestivas. É formado também pelos centríolos, que atuam na divisão celular,
processo pelo qual as células se reproduzem. Os ribossomos, que são estruturas que participam da produção de proteínas das células. As mitocôndrias, que produzem energia utilizando os açúcares na presença de oxigênio em um processo denominado respiração celular. Então, a respiração celular acontece nas mitocôndrias. O retículo endoplasmático, que é uma rede de tubos membranosos, na qual acontece a produção de várias substâncias, como o colesterol e as proteínas. E por último aqui, o complexo golgiense, que é formado por várias bolsas achatadas e empilhadas, e nele vai ocorrer a transformação, o armazenamento e o transporte de proteínas e de outras substâncias da célula, além também da produção de açúcar. Aqui no centro da célula, esse círculo rosa, é o núcleo, da célula eucarionte. E em volta da célula nós temos a membrana plasmática. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês me perguntam e podem fazer a atividade sobre o assunto.